Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a nossa primeira live de 2024. A ideia na realidade é fazer uma mentoria gratuita toda terça-feira, tá? A gente fez uma enquete e aí o pessoal escolheu a gente disponibilizou 3 horários, às 9, às 15, às 19. O pessoal escolheu às 9 e hoje a gente está fazendo um teste aqui, tá bom? Então vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal entrar. A ideia é a gente falar aí de planejamento. Planejamento é o start de qualquer negócio, né? É o ponto de partida de qualquer negócio que você pensa em fazer ou criar. Então hoje a ideia é a gente falar sobre planejamento. Esse vídeo vai ficar gravado, provavelmente a gente vai disponibilizar no Instagram, talvez no YouTube, a gente vai avaliar a qualidade, e para que seja um conteúdo que as pessoas possam assistir depois, tá? Então vamos só aguardar mais um pouquinho para ver se o pessoal entra aqui. Qual que é a ideia, tá? A ideia dessa mentoria é a gente levar para vocês, passar para vocês a nossa experiência, tudo que a gente vivencia nos projetos, né? A gente já fez mais de 300 projetos de e-commerce ao longo dos anos e a gente continua num trabalho de consultoria, ou seja, continua ajudando muitos empreendedores a entrarem no e-commerce ou a ajudar a performar ali, a melhorar a performance dos e-commerce que já existem, né? Eu vou falar aqui, mas até adiantando, né, entrar no e-commerce é muito mais fácil, é muito fácil, né? Simples assim, de entrar. O problema é fazer o e-commerce dar resultado. Esse é o grande desafio do empreendedor no comércio eletrônico. Tá bom? Aguardar mais um pouquinho. Mas vamos lá, eu vou começar adiantando aqui os 5 passos que a gente criou para poder até ter uma receitinha, né? Um caminho. Então a gente pegou tudo que a gente vivenciou ao longo desses anos e a gente parou para pensar e falou, cara, qual que é a melhor forma de entrar no e-commerce, ou seja, qual que é a maneira que eu posso entrar e minimizar os riscos de eu ter um insucesso. Então, como eu disse no começo, o planejamento é o start, é o início de tudo, né? E para montar um negócio físico, para montar um negócio online, para viajar, para montar uma viagem, qualquer coisa, você precisa de um planejamento, né? Um planejamento de financeiro, um planejamento de rota, de caminho, né? de etapas, do que você pretende com aquilo. E no e-commerce não é diferente, tá? Então, o que é o legal do planejamento? E no final eu vou mostrar aqui para vocês na prática. A gente criou uma planilha simples. O foco aqui do SOS, na realidade, é atender os pequenos e médios e-commerce. A gente tem um braço no SOS para atender projetos enterprise de empresas grandes, mas aí não entra como SOS. Mas você precisa, a gente criou aqui um formato simples para você começar a colocar os dados e aí automaticamente você vai precisar imputar informações, e para imputar informações você tem que estudar, você tem que ter conhecimento para saber o que você vai colocar. Então o planejamento ele te força a estudar e conhecer esse mercado. Então ele acaba forçando você a fazer isso, tá? Então o que precisa, Fábio, mas o que contempla nesse planejamento, né? Só para vocês entenderem. Essa metodologia, ela tem 5 passos. Então ela tem planejamento, ela tem produto e público, ou seja, o que você vai vender, para quem que você vai vender.
ela tem a solução de que forma que você vai vender. Qualquer solução que você contratar, você precisa fazer a configuração dessa solução. Então a gente tem uma quarta etapa que chama projeto, e nós temos a quinta etapa, que aí é loja no ar ou projeto no ar, e aí é a operação. Então a gente tem esses 5 passos. Hoje a gente vai falar do primeiro e depois a gente vai falando dos outros 3. Então vamos focar aqui no planejamento. O que eu preciso saber no planejamento? Tá? Vamos lá. Custos. Então a primeira coisa que eu preciso saber é quais são os custos fixos que eu preciso ter para montar uma operação de e-commerce. Eu vou ter que alugar um imóvel, eu vou ter que comprar um computador, eu vou ter que comprar minha impressora, vou ter que instalar a internet, ou eu vou começar de casa, do quarto de casa, e vou minimizar esse impacto financeiro dos custos fixos no começo. É uma opção viável e muito usada, tá? Das pessoas começarem os seus projetos, suas lojas online dentro da sua casa, num quartinho, com a prateleira, com a meia dúzia de produtos e tudo certo, tá? É uma forma de começar de forma pé no chão, né? Então você pode começar a minimizar os custos, mas você tem que saber os custos fixos, você tem que saber. Vou ter que alugar, não vou ter que alugar, vou ter que telefone, celular, não importa. Então você tem que mapear esses custos fixos. Vou ter estrutura ou não? Se eu tiver estrutura, quanto custa? Se eu não tiver estrutura, o que eu vou ter aqui de custo mínimo dentro da minha casa? Beleza? Custos fixos. Aí você precisa começar a entender os custos variáveis do e-commerce. Os custos do e-commerce ele é um pouco diferente, eles são um pouco diferentes dos custos de uma loja física. Mas o e-commerce não é mais barato do que um comércio físico. Pode ser em algumas situações, mas em geral o custo é o mesmo. A gente já fez essa conta várias vezes e os custos são os mesmos, normalmente, só que são diferentes, né? O percentual ali é o mesmo, mas os custos são diferentes. Então, por exemplo, você vende para o Brasil inteiro. Automaticamente você precisa analisar o modelo tributário que você está e talvez quando você vender para outro estado você tenha uma alíquota diferente de imposto. Então você tem que avaliar isso. Tá? Ou você começa vendendo na sua região, no seu estado, na sua cidade. Também é uma opção. Então você vai começar a estudar, isso vai te forçar a começar a entender o processo. Tá? Então, custos variáveis, impostos é o primeiro custo. Vou vender para o Brasil inteiro, vou vender interestadual, precisa levantar os custos disso. Existe um negócio que chama DIFAL, que é a diferença de alíquota, que a gente inclusive vai gravar um vídeo essa semana sobre esse tema, e que é a diferença de alíquota de um estado para o outro. Então, estou em São Paulo, vendi para Minas, talvez eu tenha que pagar uma diferença de alíquota de ICMS. Tá? Mas a gente vai fazer um vídeo específico desse assunto. Vamos lá. Custo de transação financeira. Então, quando você vende no e-commerce, você tem um custo de transação financeira. Né? A pessoa entra, compra no cartão, compra no boleto, compra no Pix, e aí existe um custo de transação financeira. Esse é um custo variável, ou seja, de acordo com as vendas. Se você vende pouco, você tem ali um percentual aplicado nessas vendas. Se você vende muito, automaticamente esse valor vai ser maior, mas também as vendas vão ser maiores. Então, impostos, custos variáveis, as transações financeiras, custos variáveis, embalagem, custo variável. Quanto mais pedidos você tem, mais insumos de embalagem você precisa comprar para poder embalar o produto e enviar. Custos de comissão, então dependendo da solução que você montou a loja, você paga uma comissão sobre as vendas. Em alguns casos você paga um valor fixo sobre as vendas.
Ou se você vender no marketplace, você tem o custo do marketplace, que é uma comissão que os marketplaces cobram, né, em cima das vendas. Tá? Bom dia, Marcos. Tudo bem, irmão? Então, custos variáveis. Risco, a gente considera sempre um percentual de risco, porque no e-commerce tem a questão de devolução, o consumidor tem direito de arrependimento, então você precisa colocar um risco. A gente coloca ali 2% de risco. Nunca é demais, se não tiver risco, melhor ainda. Se não acontecer nada, incidente, melhor ainda. Mas coloca 2, 3, 4, 5%. Dependendo do segmento, você coloca até 5% de risco. Por exemplo, moda. Moda é um segmento delicado, que a logística reversa é muito frequente. Comprei uma camiseta, ficou apertada, eu vou devolver, eu vou trocar, é natural, é diferente de um eletrônico, né? Então você tem que colocar ali uma margem de risco. E aí tem uma lista de custos variáveis que depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Bom, legal. Então fiz meus custos fixos, comecei a levantar. Quando você começa a levantar os custos variáveis, isso te força a estudar, aprender, assistir vídeo. Tá bom, quanto custa vender no marketplace? Eu vou pesquisar na internet. Qual que é a comissão que o Magalu cobra em cima das vendas que eu faço lá? 17% para a categoria tanto, 15% para a categoria X. A maioria cobra comissão por categoria, tá? Exceto alguns que cobram geral, mas normalmente é por categoria. Por que eles aplicam essa regra? Porque algumas categorias têm mais margem que as outras. Então, como eles são varejistas, eles conhecem bem esse mercado, né? Conhece bem o varejo, conhece bem as margens. Então ele sabe quanto que você tem de margem. Então ele cobra mais onde ele sabe que você tem mais margem, ele cobra menos onde ele sabe que a sua margem é muito apertada. Tem o custo fixo, tem o custo variável, e aí você vai ter que ter uma ideia de quanto que eu precisaria faturar para poder fechar essa conta toda. Então é mais ou menos assim. Essa é uma pergunta que a gente faz sempre que aparece alguém aqui querendo montar um e-commerce. Tá bom. Quanto que você gostaria de faturar daqui a um ano? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Quanto você gostaria de faturar daqui a um ano? Daqui a um ano eu gostaria de faturar, faturamento ideal para mim é R$10.000 por mês. Pago minhas contas, sobra um dinheirinho, beleza. Então a gente coloca isso como meta em um ano. E aí a gente vai fazer o quê? Vai correr atrás dessas metas para poder atingir esse faturamento. Então lembra, para quem está começando, você vai sair do zero e vai chegar a 10 mil no final de 12 meses. Tá? Por quê? Porque existe aqui uma jornada para você chegar no 10 mil. Existe investimento, existe todo um trabalho que a gente vai falar posteriormente. Tá? Então, a projeção de vendas, ela também ajuda muito a decidir a solução que você vai entrar. Porque se você falar que você quer faturar 2 milhões, 3 milhões daqui a um ano, a solução é outra. Os recursos são outros. Então, não adianta você entrar numa solução simples com o objetivo de um faturamento de 3 milhões. Não adianta. Agora, se você pretende faturar até 50, 100 mil por mês, eu estou falando. Né? Então existem várias soluções que você entra barato, são soluções simples para você administrar, não precisa de muita gente, você faz sozinho, tá? Então você precisa ter pelo menos uma ideia de valor. O que seria legal eu vender aqui na minha loja? Isso ajuda muito no planejamento, tá? E aí, por fim, você precisa ter uma margem desejada, a gente chama de margem de lucro desejada. O que é isso? Tá bom, eu já tenho meus custos fixos, eu já tenho meus custos variáveis, eu já sei quanto que eu quero vender, agora eu preciso entender qual a margem ideal para eu chegar no lucro líquido que eu desejo. Né? Então, se eu vender 10 mil, eu vou ter um lucro líquido de 30%. 3 mil reais eu vivo legal, tudo bem, paguei as contas, operação redonda, bacana. Então, minha margem ideal, minha margem de lucro ideal
é, por exemplo, 30%. Então aí, naturalmente, eu tenho que transformar custo fixo, custo variável, tudo em percentual e embutir isso no custo do produto para eu ter o preço de venda, né? Vou dar um exemplo aqui. Se eu compro um produto por R$ 100 e eu vendo ele por R$ 200, muita gente acha que a gente tem 100% de margem. Eu estou dobrando, Fábio. Mas você não está dobrando, você tem 50% de margem. Porque tudo que você paga é em cima do preço de venda. Então não se esqueça que a sua margem nesse produto é de R$ 100, porque você pagou 100 e está vendendo por 200. E se você pegar esses R$ 100 e aplicar em cima do preço de venda, que é o 200, você só tem 50% de margem. Então, se você pretende ter 30% de margem de lucro líquido, se você pretende ter 30% de lucro líquido, não se esqueça que você tem 50% no total, ou seja, custo fixo e custo variável teria que ficar dentro dos 20%, que é bem difícil. Tá? Então, é um jogo de números que você precisa estudar, precisa mapear. Tá? O planejamento, eu gosto muito de fazer uma analogia do planejamento com... eu assisto muito filme do Everest e tal. Você imagina se você fosse escalar o Everest. Então você sabe lá que tem o campo base, tem o campo 1, o campo 2, o campo 3. Por que tem essas etapas? Porque foi estudado que você precisa, no campo base, você precisa se preparar para subir. Então tem ali preparar o pulmão, preparar a cabeça para você poder subir. No campo 1, você começa a enfrentar os primeiros obstáculos, ou seja, ali você mede como é que você está, e aí você vai. E aí você vai, etapa por etapa, até chegar no pico. Olha que engraçado. Isso tem muito a ver com o e-commerce, tá? Por isso que eu gosto de fazer essa analogia. Tem muito a ver com o e-commerce. Chegar no pico não significa que você teve sucesso. Porque muita gente morre na descida. Muita gente morre na descida do pico Everest. Ele chega no pico, ele tem todo aquele trabalho de chegar no pico, fica um mês escalando e ele morre na descida. E-commerce é igualzinho. Você segue as etapas. Se você seguir as etapas certinho, você vai minimizar o risco, lógico, e você vai chegar lá na quinta etapa da metodologia, com a loja no ar, e aí você vai começar a fazer a operação do e-commerce. Mas isso não significa que é garantia de sucesso. Isso significa que você aumentou a chance de dar certo. Né? E mesmo assim você tem que ter um cuidado, porque inclusive eu publico muito esse número aí, essa estatística, 70% dos e-commerce morrem, fecham as portas com até 2 anos. Não completam 2 anos. Enquanto que o comércio físico fecha, se não me engano, 30% em até 5 anos. Olha a diferença. Mas por que isso? Pode pesquisar que eu tenho um vídeo falando sobre isso. Porque no comércio físico você é obrigado, por questão de custos, você é obrigado a fazer um planejamento mínimo. Você tem que alugar um imóvel, você tem que reformar, você tem que imobiliar, você tem que ter fiador, você tem que ter um investimento, ou seja, você gasta para montar qualquer comércio físico hoje R$ 200.000. Ah, Fábio, mas quanto que eu gasto no e-commerce? Você entra no e-commerce talvez de graça. Você vai lá, monta uma lojinha de graça, layout pronto, etc. Cadastra os produtos, beleza. Por ser de graça ou por ser barato, o que acontece? As pessoas entram de qualquer jeito. Eu canso de falar isso. Canso, olha aí no feed aí que vocês vão ver, eu canso de falar isso. E aí a pessoa não se planeja, ela não toma esse cuidado, e aí ela entra de qualquer jeito. Tá? Então, mesmo seguindo os passos, ainda existe o risco de você não suportar ali, não ter sucesso, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês um modelinho de planilha e depois a gente vai disponibilizar isso lá na bio do SOS ou lá no YouTube, se a gente publicar,
disponibiliza lá no YouTube o link para vocês baixarem. É uma planilha simples, como a gente lida com negócios simples dentro do SOS, a gente tentou simplificar a planilha, tá? A gente vai liberar o link para você baixar a planilha e a gente vai fazer uma live só explicando essa planilha em detalhes, tá? Hoje, como aqui no Instagram a gente tem uma limitação em compartilhar tela, essas coisas, então eu vou só passar para vocês entenderem e a gente marca uma outra para quem baixou a planilha, a gente vai pegar os dados e a gente vai avisar esse pessoal que baixou a planilha, aí a gente vai fazer nem live, a gente vai fazer uma reunião online para explicar célula a célula da planilha. Aqui eu não consigo fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Eu quero fechar o objetivo de fazer essa live de 30 minutos. Então a gente tem 7 minutos para finalizar. Eu vou passar rapidamente aqui. Eu acho que eu vou ter que virar a câmera. Espera um pouquinho. Bom, aqui ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá. Ó. Essa planilha está dividida, só para vocês entenderem. Todas as linhas aqui tem comentários, então fica tranquilo, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Tudo que está aqui com fundo branco é onde você pode preencher. Onde está azul, laranja, você não mexe, que são fórmulas, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Então, vamos pegar essa caixa aqui primeiro, ó, essa caixa azul aqui, ó, tá? Essa caixa azul é de receita. Então, eu tenho 2 tipos de receita. Eu posso ter 3, tá? Eu posso ter, por exemplo, aqui receita WhatsApp. Eu posso ter loja online, marketplace, WhatsApp, call center. Posso ter tudo aqui, tá? Só coloquei esses 2. E aí você preenche aqui com uma previsão. Então aqui nesse exemplo aqui, não dá para vocês verem o final aqui, mas eu coloquei em dezembro de 24, 11 mil reais. Tá? Então você coloca. Por que está zerado aqui, Fabio? Porque eu estou considerando que a pessoa está fazendo o projeto durante janeiro e fevereiro. Então ela não tem faturamento, ela não tem os custos variáveis, mas ela tem os custos fixos. Ó. Ela já teve que alugar um lugar, ela já teve que contratar sistema e ela está pagando o projeto aqui. Eu considerei aqui um projeto de 3 mil reais, 2 parcelas de 1.500. Então esses 2 meses aqui, só investimento. Tá? Aí, a partir de março, ela começa a faturar, loja no ar. Aí eu coloquei aqui um crescimento tranquilo, ó, 500 reais, 1.000, 1.500, 2.000 e vai até 7.000. E eu coloquei o Marketplace só a partir de maio, porque existe um trâmite para você entrar no Marketplace, de documentação, de aprovação, etc. Você tem que estar com a loja no ar. Então, loja no ar em março, de 1 a 2 meses para o Marketplace aprovar e começar a indexar suas ofertas lá dentro. A quantidade de pedidos é só para você ter uma ideia ali, em cima do ticket médio que você colocou aqui, 300 reais. Aqui os impostos, então se você está abrindo um Simples Nacional ali no início, acho que é 5 ou 4%, eu coloquei 5%, tá? Aqui. Beleza. Aqui sobra uma receita operacional, então tudo que você vendeu menos os impostos é a sua receita operacional. Depois a gente vai explicar isso na live. Eu só quero que vocês entendam os blocos, tá? Aqui são os custos variáveis, ou seja, esses custos aqui desse bloco laranja inteiro aqui, ó, é tudo em cima das vendas que aconteceram aqui. Alguns custos em cima das vendas da loja, alguns custos em cima das vendas do Marketplace. Custos variáveis, quanto mais eu vendo, mais eu gasto ali, tá? Olha aqui, ó, risco da operação, eu coloquei 2%. Insumos logísticos, cada embalagem com fita crepe, etc., eu estou colocando 5 reais. Custo financeiro aqui da mercadoria, eu estou considerando que eu tenho 50% de margem. Então 50% é produto. Custo financeiro, Marketplace, comissão de 20%. Ou seja, você só vai preencher onde está branco e você vai preencher investimento de mídia. Como a loja vai estar no ar só em março, eu vou começar a investir só em março. Tá bom? Margem de contribuição é tudo que sobra da receita menos os custos variáveis, tá? Os custos relacionados às vendas, tá bom? Do produto. Então, margem de contribuição, para quem conhece
margem de contribuição é importante. Vai chegar uma hora que você vai saber que você precisa ter uma margem de contribuição de no mínimo 30% para a sua operação ser sadia, por exemplo. Tá? Aqui embaixo os custos fixos. Tá? Isso aqui, independente se eu vender ou não, eu tenho. Então, prestadores de serviço, uma agência de marketing, marketplace. Por que eu coloquei marketplace aqui? Porque alguns marketplaces na realidade cobram uma mensalidade fixa, independente se você vender ou não. A Amazon, se não me engano, cobra. Sistemas, então eu preciso contratar uma plataforma de e-commerce, eu preciso contratar um sistema de gestão para emitir a nota. Então eu coloquei aqui R$200. Esse eu pago desde o início. Infraestrutura, que eu considerei aqui R$1.000. Tá? Infraestrutura, pode ser um aluguel, pode ser um coworking, pode ser qualquer coisa aqui. E investimentos gerais, eu coloquei o projeto aqui. Tá? São investimentos pontuais. Não tem nada a ver com a venda, são investimentos pontuais. Se você está no lucro real, depois de tudo abatido, custo fixo, custo variável e tal, você tem que colocar aqui, lançar o imposto de renda de pessoa jurídica e a CSLL. Tá? Mas a maioria não tem lucro real. E aí você tem o seu famoso lucro líquido, tá bom? Então, aqui você está negativo, aqui no lucro líquido, e aqui a gente fez de propósito, eu vou até chegar aqui a câmera, aqui a gente fez de propósito, só para vocês entenderem, que aqui, ó, aqui é o chamado break-even, ou seja, a operação ela está se pagando aqui, ó. Eu venho no negativo, né, todos esses meses, mas aqui em novembro eu atinjo o equilíbrio, ou seja, a operação se paga. Isso chama break-even, tá? E eu já começo a ter lucro. Um lucro pequeno, mas eu começo a ter lucro aqui, tá bom? Por que eu coloquei essa linha de investimento total acumulado? Aqui você vai colocando dinheiro, colocando dinheiro, colocando dinheiro. Olha só que legal isso aqui, ó. Ó, você pagou 3 mil num projeto para uma agência fazer o seu e-commerce. Mas o seu custo total, ele chegou aqui a quase 17 mil reais. Ó, ou seja, não são os 3 mil reais. Na verdade, esse aqui é o custo operacional para você rodar durante um tempo sem ter venda, lucro, etc. Tá? Aqui você vai ver que começa a cair esse acumulado. E aí, quando esse acumulado zerar, você atingiu o payback, ou seja, em cima você atingiu o break-even, que é o equilíbrio, e aqui embaixo, na linha verde, você vai atingir o payback, que é o retorno sobre o seu investimento total. Beleza? Deixa eu voltar aqui comigo, tá? Deixa eu só arrumar aqui o tripé. Legal. Então, essa planilha a gente vai disponibilizar. Não é um bicho de 7 cabeças. Deixa eu só acabei alterando aqui uma célula. Espera um pouquinho. Beleza? A gente vai disponibilizar a planilha e depois a gente vai fazer uma reunião online só para explicar essa planilha inteirinha, detalhadamente. Não dá para fazer aqui pelo Instagram. Beleza, pessoal? A gente está fechando a live aqui com 30 minutos, tá? Toda terça-feira a gente vai fazer um bate-papo desse. Ou a gente vai falar sobre o próximo passo, no caso aqui é produto e público, o que eu vou vender, para quem eu vou vender, ou a gente vai trazer um convidado para falar de alguma coisa específica, tá? A gente vai decidir durante a semana. Talvez a gente até abra uma enquete aí para isso. Então, basicamente é isso. Espero que vocês absorvam esse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo legal, tá? Eu entrei no e-commerce em 2008 sem ter noção de nada. Fiquei 4 anos no e-commerce, quebrei no e-commerce, tá? E eu gostaria muito de ter tido acesso a um conteúdo como esse quando eu estava começando lá em 2008 no e-commerce. Gostaria muito, tá? Um conteúdo gratuito desse, com base em experiência na prática, com base em vivência, com base em cases mesmo, reais. Beleza? Então a gente se vê na terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, para a gente trazer um outro tema importante para você, para aumentar as chances de você ter
sucesso no e-commerce. Tá bom? Um abraço. Obrigado.